Daí galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu já falei aqui em vídeos anteriores aqui sobre essa questão aí de você morar sozinho, né? Como lidar com a solidão e tal. Então vou falar pra vocês o que melhorou muito essa questão da solidão de uns tempos pra cá. O que que eu fiz que acabou melhorando bastante, talvez uma dica bastante útil aí pra você que mora sozinho. Eu já moro sozinho já faz, devo considerar aí que eu já moro desde 2008, final de 2008, começo de 2009. Beleza, então tem bastante experiência com morar sozinho durante esse tempo, tá? Daí eu voltei para casa da minha mãe para cuidar da minha mãe, ela teve um problema aí de saúde. Beleza, e daí depois saí de novo da casa da minha mãe, agora eu moro na minha própria casa, moro sozinho. Inclusive tô aqui na minha casa agora aqui. Beleza, estou aqui debulhando uns milhos aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, debulhando milho aqui para Jurema. Beleza, e o que antes eu observei que acontecia quando eu morava sozinho, que é falando assim de solidão, né? Eu sempre tive uma facilidade assim de morar sozinho, tá? Mas quando chegava, principalmente domingo à noite, não sei porquê, domingo ali pelas 6, 7 horas mais ou menos, batia aquela solidão, né? Era só domingo à noite. E daí de uns tempos pra cá eu comecei a observar que parece que essa tristeza no domingo à noite ela deixou de existir. Daí eu comecei a pensar, por que eu tô fazendo que agora eu não tô sentindo mais? Bom, experiência de morar sozinho acho que não é, porque eu já tinha bastante tempo já e nunca acabou, né? Comecei a observar que eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Então antes eu não tinha muito cuidado assim com a alimentação. Eu não era muito de comer bobagem, né? Acho que só no tempo da faculdade que eu comia muito bobagem, porque daí realmente não dá tempo mesmo. Você vai recorrer ao miojo ali, que é bem mais fácil, né? Então, aí depois que eu terminei a faculdade, eu nunca fui de comer muitas bobagens, mas sempre, como não tinha consciência, né? Sempre comia ali uma linguicinha, né? Sempre comia uns processadinhos, umas mortadela e tal. E daí nos últimos anos, o que aconteceu? Eu comecei a cortar esse tipo de alimento. Eu comecei a comer mais saudável, vamos dizer assim. Comecei a cortar linguiça, comecei a cortar pão, carboidratos refinados, né? Comecei a cortar processados, tudo que é industrializado, que você abre de pacote, por exemplo, hambúrguer, aqueles empanados de frango, que mais? Embutidos, né? Salsicha, esse tipo de coisa. Aí o humor, até inclusive, ele começou a melhorar, tá? Então a alimentação ela está muito correlacionada com a solidão. Não é assim a solidão, as consequências da solidão. Então se você se alimenta bem, se você cuida do seu intestino, você tende a lidar melhor com isso, tá? A depressão, por exemplo, tem várias coisas que é relacionado ao intestino, né? A problemas do intestino. A depressão é relacionada com problema no intestino. Tem também até doenças não, vamos digamos problemas, né? Como usite da vida, por exemplo, renite, sinusite, dor de cabeça, tá tudo relacionado com problemas do intestino. Se você não cuida do seu intestino, o que acontece? Você tende a ter mais esses problemas. Então como é que você cuida do seu intestino? Você cuida do seu intestino comendo coisas naturais, tá? Evitando açúcar, principalmente o açúcar, né? Os médicos consideram que o açúcar, ele é um veneno, tem médico que fala, tem bastante médico que fala aqui no YouTube mesmo. Se você digitar aí o perigo do açúcar, por exemplo, você vai ver um monte de médico falando que o açúcar é veneno, é altamente viciante. Ele vicia mais que cocaína, para vocês terem uma ideia. Isso mesmo, vicia mais que cocaína. E eu acredito que seja mesmo, porque quando você tentar tirar o açúcar da dieta, experimenta tirar o açúcar da dieta para você ver. Você vai ter abstinência, você vai começar a tremer, você vai ter... Eu já passei por isso. Eu acabei tirando quase 100% do açúcar, pelo menos o açúcar de mesa da minha dieta. Eu tô quase 100%, já imagino que esteja uns 90% de tirar tudo, tá? Eu já acostumei a tomar café sem açúcar, sem nada de açúcar. Você só coloca só o pó e a água ali, fazer o café, tá? E é isso, estou cuidando da alimentação. E depois que eu comecei a ter esses cuidados, eu comecei a observar que quando eu acordo cedo, sim, parece que eu já sinto vontade de olhar para o céu e agradecer a Deus por mais um dia de vida, coisa que antes raramente isso acontecia, né? Então eu imagino que isso esteja associado à boa alimentação também, né? Tipo, preciso comer coisa natural,
e não abusar do açúcar e principalmente você tirar os industrializados da sua vida. Beleza? Então fica aí uma dica, pessoal, uma dica aí para quem mora sozinho, né? Quem mora sozinho tem bastante predisposição a fazer comida fácil. Como eu falei anteriormente, o macarrão, né? O macarrão é um veneno para a sua saúde, veneno para o intestino, tá? Por causa dos carboidratos refinados, tudo que vai farinha, carboidrato refinado, né? Tudo que vai farinha, você tem que evitar, inclusive o pão, aqueles pãozinhos de padaria que você come toda manhã. Aquilo é um veneno para a tua saúde, tá? Substitua o pão por exemplo, hoje eu como ovos, tá? Amendoim, castanhas, coco, tá? Tudo com café sem açúcar. Então, quando eu falo isso para as pessoas quase que me chamam de louco, assim, porque imagina você tirar um pedacinho de bolo de manhã com um cafezinho doce com leite. Então as pessoas, acho que elas não falam, mas as pessoas acham que ficam, esse cara é louco, velho, esse cara aí tá fora da casinha. Mas é o correto que você tem que fazer, né? E a dica que eu dou pra vocês, tirar toda a farinha, todo o carboidrato refinado, principalmente do café da manhã, que no café da manhã a sua glicose ela sobe mais facilmente. Então, se você tem vontade de comer essas coisas, pelo menos não coma de manhã, como no almoço ou no café da tarde, porque você tem tempo de queimar tudo isso. Né? Então é isso, beleza? Mantenha a saúde do seu intestino legal com produtos naturais, frutas, principalmente ricas em fibras, porque o intestino adora fibra. Nosso intestino ele é feito de bactérias, né? Tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, quando você come fibras, ela vai servir de alimento para as bactérias. Então, as bactérias boas, elas começam a se sobressair das bactérias ruins. Isso significa que o seu intestino está tendo uma boa saúde. Agora, quando é o contrário, quando as bactérias ruins começam a dominar as bactérias boas, aí você começa a ter uma disbiose intestinal, beleza? Aí você começa a ter o intestino doente. E o intestino doente, como diz outra coisa também que eu vejo sempre os médicos falarem, que o intestino ele é o segundo cérebro. Isso mesmo, procurem para vocês verem também no YouTube que os médicos vão falar isso daí. O intestino é o segundo cérebro. Então você tem que manter o seu segundo cérebro girando direitinho para não dar problema de saúde. E o intestino doente, ele interfere em tudo, pessoal. Inclusive no seu cérebro também, tá? O intestino doente, ele interfere no seu cérebro. Beleza? Então é isso aí, uma dica para vocês aí, tá? Comecem a comer coisas naturais. Deixem fora os embutidos e industrializados em geral. Molhos, temperos, nem quem gosta aí de temperos industriais como sazon, por exemplo, caldo de galinha, aqueles tijolinhos, tá? É ruim, ketchup, mostarda, isso daí é tudo ruim, tá? Você tem que fazer o teu próprio molho, temperar sua própria comida com temperos naturais. Manjerona, páprica, que mais? Folha de louro, orégano. Aí tem os temperos também, doce, canela, cravo, por aí vai. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado da dica. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Né, Chico?